Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Santo eterno Pai, nós já lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre nós, ó Deus, iluminando a nossa mente, aplicando os ensinamentos da Tua palavra nas nossas vidas, nos ensinando nesta noite, ó Pai. Esse é o nosso pedido e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma referência bíblica que é muito importante que nós compreendamos, que nós a conheçamos para compreendermos esse texto que nós acabamos de ler, que posteriormente deram o título à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A referência importante é a profecia feita por Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Irmão, Jesus, ele entra pela última vez em Jerusalém, de um modo que mostrava que ele não era outro senão o Messias, o filho de Davi, que vinha a Sião reivindicar a cidade como sua propriedade. Vinha fazer de Jerusalém o que Deus queria que ela fosse, a alegria de toda a terra, donde as correntes de misericórdia e salvação jorrariam para toda a humanidade. Os irmãos lembram do resumo do livro de Atos que nós encontramos no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, e aí as correntes de misericórdia e salvação jorrariam para toda a humanidade, até os confins da terra. Mas o que esse episódio tem a ver com a minha vida?
O que esse episódio tem a ver com a sua vida. Precisamos entender, irmãos, que a história da humanidade mostra uma série de eventos que acontecem até hoje, mas há uma história, irmãos, há uma história primária, há um evento que aconteceu na plenitude dos tempos, que envolve, que encobre todas as outras histórias secundárias, a grande obra de salvação em Cristo Jesus. Há um autor que diz que o Evangelho, esta boa nova de salvação, é algo que aconteceu na história, mas que tem implicações sobre a minha vida no presente e que modifica, que transforma. É um acontecimento no passado, cujas implicações modificam a minha vida no presente e a modificam para sempre. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de trazer algumas considerações desse texto, desse momento na vida de Jesus, para que nós consideremos o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. E a primeira consideração é que o Evangelho é o poder de Deus sobre todas as circunstâncias. O Evangelho é o poder de Deus sobre todas as circunstâncias. No texto que nós lemos, irmãos, há um rei prestes a entrar em Jerusalém. E este rei, ele precisa de uma montaria, de um jumento. E não estranhe isso, porque era costume entre os reis do Oriente, quando chegavam à cidade numa missão de paz, eles chegavam montados num jumentinho. Um agressor certamente viria num cavalo de guerra. Mas Jesus estava numa missão de paz. Era isto que Jesus fazia naquele momento. Jesus, então, precisando de um jumento, ele instrui 2 discípulos, cujos nomes eles não são mencionados aqui, e esses discípulos deveriam ir até uma aldeia próxima e trouxessem um jumentinho acompanhado de sua mãe. Se alguém dissesse alguma coisa, afinal de contas, não era algo comum, mas se alguém dissesse alguma coisa, os discípulos diriam: o Senhor precisa deles. O título aqui, irmãos, Kyrios, o Senhor, sugere que o dono era discípulo de Jesus, e a pessoa, então, concordaria que foi o que aconteceu aqui. As pessoas que ali estavam, então, irmãos, colocaram as suas vestes, que aqui designa sobrecapa ou manto, elas colocavam sobre o jumentinho, e Jesus montou e se dirigiu em direção a Jerusalém. Segundo o comentarista Carson, aparentemente, os peregrinos galileus acompanharam Jesus e a multidão vinda de Jerusalém para saudá-lo formou uma procissão de louvor. O texto diz, irmãos, que o povo entoava o seu hosana. Salva-nos, Senhor! Salva-nos, Senhor! E jogavam as suas vestes pelo caminho, colhiam ramos de palmeira e também colocavam esses ramos pelo caminho. Quando a multidão, irmãos, entoava o Salmo 118 ao longo dos anos, celebrando as vitórias sempre providenciadas por Deus, eles não imaginavam, irmãos, que eles estavam com aquele gesto pavimentando, preparando a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada do verdadeiro Messias, do verdadeiro
libertador. Com isto, eu gostaria de evidenciar, irmãos, eu gostaria de destacar que o Evangelho é o poder de Deus sobre todas as circunstâncias. O Evangelho é o poder de Deus sobre cada momento na nossa vida. O Evangelho, ele conecta os fios da história com os fios dos propósitos eternos de Deus. O Evangelho liga aquilo que para nós é ordinário com aquilo que é extraordinário. Ele faz junção entre aquilo que é comum com aquilo que é incomum. Porque, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo ali foi previsto pelo profeta, como informa o versículo 4, citando o profeta Isaías, no capítulo 62, 11 e 12, que diz: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor. Deus, irmãos, ele não tem poder apenas sobre o jumentinho, sobre o camponês que cedeu o animal. O poder do Evangelho, ele se manifesta, inclusive, sobre o poder do mal. As serpentes que tramavam ardilosamente como lançariam mãos sobre Jesus, como tirariam a sua vida. Estas serpentes, irmãos, estavam debaixo do poder do Evangelho, debaixo do poder de Deus. Veja um versículo que elucida muito bem essa afirmação. Versículo entre muitos que retrata essa verdade que, mesmo mal se levantando, irmãos, a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus prevalece. O versículo está no contexto anterior daquilo que nós estamos considerando, Mateus 20, 18 a 19, que diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ele ressurgirá. Embora Deus permita, irmãos, que a maldade que estava no coração daqueles religiosos tenha livre curso, Deus é soberano para fazer com que aquelas mãos sujas de sangue produzissem como resultado final a redenção dos eleitos e a glória de Deus. Deus governa sobre todas as circunstâncias, e o Evangelho é o testemunho mais eloquente do poder de Deus em cada momento, em cada detalhe, em cada circunstância. Deus faz com que todas as coisas venham a convergir para a realização dos seus propósitos eternos. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus sobre cada circunstância e sobre cada momento da sua vida também. Da sua vida também. Por isso, Lutero, ele assevera: deves deixar que Deus seja Deus, que Ele saiba mais sobre ti do que tu mesmo. Olha, por isso, a imagem celestial que é Cristo, Eu gostaria também de considerar nessa noite, irmãos, que o Evangelho
é o poder de Deus que se manifesta de forma humilde, de forma humilde. Qual é a dinâmica que nós encontramos aqui no Evangelho, irmãos? Como o Evangelho opera? As vestes e os ramos que estavam sendo jogados pelo caminho, irmãos, naquele momento em que Jesus adentrava Jerusalém, aquelas vestes e aqueles ramos de palmeiras recobriam o solo, que ao longo dos anos havia sido banhado de sangue. Naquele solo havia pisado, por exemplo, Nabucodonosor, que séculos antes havia invadido Jerusalém e havia realizado um banho de sangue em Jerusalém. Naquele chão que Jesus pisava, ou passava em cima do jumentinho, havia pisado o conquistador Etíoco Epifânio, que tem uma história onde ele entra no templo e faz uma das coisas mais terríveis contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel. E sem contar, irmãos, outras centenas e centenas de rebeliões, guerras terríveis que haviam banhado de sangue o solo de Jerusalém. Jerusalém, por séculos e séculos, tem sido palco de guerras sangrentas. Por isso, ou à luz disso, irmãos, nós entendemos que Jesus, ao se aproximar da cidade, o seu gesto de lamento frente a Jerusalém estava ali para trazer paz, para trazer remissão, para trazer salvação. No texto paralelo, aliás, somente Lucas, ele relata Jesus chorando por causa da cidade, conforme se aproximava dela. Jesus ele chorou diante de uma cidade tão importante para Deus, mas uma cidade que precisava de paz, que precisava de redenção. Lucas 19, 41 e 42 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que significa, irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém? Significa uma entrada pacífica, como uma oferta de paz para a cidade. A essência do poder do Evangelho, ela é a renúncia da força. Sabemos, irmãos, que o poder da religião, muitas vezes, consiste na ameaça, na exclusão. O que religiões afirmam? Se você não obedecer, você será castigado. O poder político, o poder militar, eles dizem, no famoso dito popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o discurso do poder, esse é o discurso da força. Irmãos, Deus ele entra na história não pelos palácios dos governantes. O poder do Evangelho é a renúncia ao poder da força, é a mensagem de amor, de remissão, de paz. Na entrada de Jesus em Jerusalém, o que está sendo dito para os habitantes de Jerusalém é o seguinte, irmãos: a vida de vocês não mudará com a chegada de mais um libertador dos romanos. O trono a ser conquistado não é o trono de Herodes,
não é o trono de Pilatos, não é o trono de Caifás, nem sequer o trono de César. O trono a ser conquistado é o trono do coração. É o trono do coração. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Na sua essência é amor, é entrega, é doação, é morte para a vida. É morte para a vida. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de entrega, de amor, de redenção. Alguns evangelhos, irmãos, registraram, mas eu destaco aqui o Evangelho de Marcos, quando ele registra o pedido de Tiago e João antes da entrada de Jesus em Jerusalém. Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, é da lógica do poder tirar a vida das pessoas, tirar a liberdade, escravizar, impor. É da essência do Evangelho oferecer vida, dar vida para as pessoas, dar a vida para salvá-las. É da lógica do poder temporal buscar ser servido, querer mais poder, limitar as liberdades. É da essência do Evangelho de Cristo servir, colocar-se à disposição do outro em humildade, servir aos outros. O poder do Evangelho é o poder que ama, que serve, que acolhe, que abraça, que entrega a sua própria vida, como fez Jesus Cristo. E por isso, irmãos, eu destaco aqui a última consideração que eu gostaria de fazer nesta noite, que o Evangelho é o poder de Deus sobre as necessidades humanas mais profundas. O grito do povo de Israel, quando Jesus entrava em Jerusalém, era Hosana. Hosana, que literalmente significa salva-nos, salva-nos agora. Esse era o grito, o brado do povo de Israel. Jesus, logo após entrar em Jerusalém, ele se dirige até o templo. Ele observa o templo e no dia seguinte ele volta para purificar o templo. E nesta purificação do templo, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E dirigindo-se aos sacerdotes, ele continua: vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus, ele denuncia a mercantilização, a exploração religiosa. Será que esse é um tema antigo? Na época somente de Jesus, irmãos,
As pessoas que vinham ao templo, elas vinham para adorar, elas vinham para reconhecer o Deus misericordioso, o Deus que salva, o Deus que é misericordioso, é longânimo. Mas ali, o povo encontrava um verdadeiro comércio instalado, um comércio da fé, não um lugar de paz. Isso nos remete àquilo que é a essência do Evangelho, irmãos. A salvação trazida pelo Evangelho é o estabelecimento de um novo relacionamento com Deus. De um novo relacionamento com Deus. Essa é a nossa necessidade mais profunda, irmãos. O povo gritava: salva-nos, Hosana! Pensando que eles deveriam ser salvos dos romanos. Mas eles precisavam, sobretudo, irmãos, de salvação de si mesmos, do pecado que eles carregavam, do pecado que os dominava. Precisamos, irmãos, de um Pai Celestial que se apiede de nós e nos liberte do pecado e miséria. Precisamos de sua ajuda a cada passo do caminho, pois nós somos muito fracos, irmãos, somos vulneráveis. Precisamos de um Senhor celestial para guiar as nossas vidas, nos dizer o que é sábio, nos dizer o que é sábio e nos dar um comando humilde e significativo para cumprirmos. Nós não queremos apenas estar seguros no cuidado de um pai. Queremos uma causa gloriosa pela qual viver. E essa causa, irmãos, é glorificar a Deus. É ter essa convivência, essa intimidade com Deus, Criador e sustentador do universo. Martinho Lutero ainda, ele assevera: em meio às tentações e à angústia de morte, Deus e somente Ele nos torna felizes e nos dá paz e alegria, onde antes não havia senão desgraça e angústia. A verdade bíblica, irmãos, é que o nosso pecado, que nos separa de Deus, contaminou, contagiou cada dimensão, cada aspecto da nossa vida, e por isso não estamos em paz conosco, não estamos em paz com aqueles que estão ao nosso redor, não estamos em paz com o ambiente no qual vivemos. E a razão disso é porque nós não estamos em paz com Deus. Quando nós nos reconciliamos com Deus, irmãos, quando nós nos reconciliamos com Deus, nós abrimos o caminho para a paz interior e para a paz com aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que a nossa maior necessidade, a maior necessidade do mundo é a reconciliação com Deus. É a reconciliação com Deus. E esta é a mensagem do Evangelho, a reconciliação com Deus que se deu em Cristo Jesus. Não há outra esperança para o mundo, irmãos. Não há outra esperança para o mundo, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Veja novamente comigo o clamor de Jesus quando contemplava aquela cidade de Jerusalém. Ó Jerusalém, se compreendesses que hoje a paz lhe é oferecida. E nós poderíamos muito bem, irmãos, atualizar isto para o nosso contexto que nós estamos vivendo. E podemos trazer essa palavra
para a nossa cidade. Ó São Paulo, ó São Paulo, se compreendesses que hoje a paz lhe é oferecida. Ou quem sabe, irmãos, adentrando aí a Semana da Pátria, a semana, nesse momento de turbilhão que nós vivemos, desse momento difícil politicamente que nós vivemos, nós poderíamos, à luz da palavra de Deus, dizer: ó Brasil, se compreendesses a paz que lhe é oferecida hoje, como seria diferente, como o Brasil, a nossa nação, seria diferente. Amados, nos versículos finais do texto que lemos, mostra que a cidade de Jerusalém, ela estava toda alvoroçada com a chegada de Jesus. Carson, ele destaca ainda o seguinte: Jerusalém fora sacudida como por um terremoto. Até a Jerusalém, paralisada pelo formalismo religioso e socialmente reservada, ficou agitada pelo entusiasmo popular, como por um vento poderoso ou por um terremoto. E o texto continua, irmãos, e diz que a multidão perguntava: quem é este? Quem é este? O autor Bonardi, ele afirma que esta pergunta, quem é este, não quer dizer que Jesus fosse praticamente desconhecido em Jerusalém e precisasse ser identificado, mas sim, quem realmente é este em torno do qual há tanto entusiasmo? Nós sabemos, irmãos, que a resposta do Evangelho para esta pergunta é: este é Jesus, aquele que veio para mostrar o poder de Deus sobre todas as circunstâncias. Este é Jesus que veio revelar o Pai, que faz com que sejam amarrados os fios dos propósitos eternos dele com as coisas mais simples do nosso cotidiano. Deus está com a sua mão, como um tapeceiro, irmãos, aquele que não se engana, aquele que sabe o fim desde o começo, tecendo a história eterna de cada um de nós. Quem é este? Quem é este? Este é Jesus, aquele que veio mostrar o poder de Deus com humildade, com graça para servir, para entregar-se, para doar-se para a salvação dos eleitos. É o poder de Deus sobre um mundo mau, cheio de turbulências. Quem é este? Quem é este? O povo mesmo responde, irmãos, vejam aí no versículo 11. Este é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré da Galileia. Este é Jesus, o único capaz de resolver nossas necessidades mais profundas, a nossa necessidade de salvação. O único que foi capaz de interpretar corretamente o grito do povo, o brado do povo, que gritava: salva-nos, salva-nos agora. Amados irmãos, Jesus, ele não veio para nos salvar da crise econômica.
Jesus, ele não veio para nos salvar da crise social. Jesus, ele não veio nos salvar da crise da pandemia, da crise política, ambiental ou de qualquer outra crise mundial. Jesus, ele veio para a missão, uma missão muito mais importante, muito mais relevante. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Mas, como eu disse no começo, o que é que tudo isso tem a ver com a minha vida? O que é que tudo isso tem a ver com a sua vida? Tem muito a ver com essa pergunta que é feita pela multidão. Tem muito a ver quando você responde a essa pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é aquele que perdoou os seus pecados. Ele é aquele que você sabe que controla todas as circunstâncias da sua vida. Quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador. Meus amados, a minha oração é que você que está me ouvindo nesta noite esteja incluído naquele grupo de pessoas que chegará diante do Senhor. Nesse grupo que chegará diante do Senhor naquele dia e ouvirá do nosso Senhor as palavras: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Jesus seja o seu Rei, que Jesus seja o seu Salvador, seja o seu universo, seja o seu Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.